Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula, após já passarmos pelas playlists de Química Inorgânica e as da Fisicoquímica, finalmente vamos entrar na playlist ou nas playlists de Química Orgânica. Finalmente vamos começar a estudar os compostos formados por carbono. Você deve estar se pensando, como assim a gente gasta uma grande parte aí da química para estudar substâncias formadas apenas por átomos de carbono? Realmente, algo de especial o carbono deve ter, e é o que eu quero mostrar para vocês a partir dessa aula. Antes de começar a aula, quero falar para vocês algumas características que são gerais aos compostos orgânicos. Normalmente, se uma substância é orgânica, essas características que eu vou falar agora se aplicam a elas. Eu não estou dizendo que as substâncias orgânicas sempre têm que ter essas características, mas é algo que normalmente elas apresentam. Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue catalogar mais de 10 milhões de substâncias já. Dessas 10 milhões de substâncias, mais ou menos 9 milhões são orgânicas. Olha isso, 90% das substâncias que existem hoje são consideradas orgânicas, são formadas por carbono. Algo de especial o carbono deve ter, não é mesmo? Além disso, predominantemente a gente encontra nas substâncias orgânicas ligações covalentes. Eu não estou dizendo que não exista ligação iônica lá na química orgânica, mas normalmente as substâncias orgânicas apresentam ligações covalentes. Então tudo que você já estudou de ligação covalente se aplica aqui também aos compostos orgânicos. Além disso, posso falar para vocês que os compostos orgânicos são muito inflamáveis. A maioria sofre combustão. Estão lembrados lá das playlists de termoquímica, quando a gente estudou a combustão de substâncias orgânicas? Essa é uma característica muito peculiar às substâncias orgânicas, elas são inflamáveis. Substâncias orgânicas também não são muito solúveis em água. Existem substâncias orgânicas solúveis em água, mas a grande maioria se dissolve melhor em solventes que são apolares. Substâncias orgânicas não têm pontos de fusão e ebulição muito elevados, como os de substâncias iônicas e metais. Não que eu não possa encontrar uma ou outra substância orgânica com ponto de ebulição bem alto, mas normalmente não são. Além disso, eu posso falar para vocês que as substâncias orgânicas normalmente não são boas condutoras de eletricidade quando estão em solução aquosa, porque a grande parte das substâncias orgânicas não sofre ionização, embora algumas sofram. Então aqui a gente tem algumas características das substâncias orgânicas que a gente vai ver ao longo das playlists que teremos a partir de agora. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês algumas características do átomo de carbono e os postulados de Kekulé, que são postulados que vão orientar muitas coisas que a gente vai estudar ao longo dessas playlists em Química Orgânica. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre os postulados de Kekulé, eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o átomo de carbono. Afinal, ele vai ser o foco do nosso estudo na química orgânica. O átomo de carbono, se você for procurá-lo lá na tabela periódica, você vai encontrá-lo na família 4A, ou que a gente chama também de grupo 14 da tabela periódica. Os elementos que estão no grupo 14, ou também chamada de família 4A, são elementos que apresentam 4 elétrons na camada de valência. Então, pela posição do carbono, a gente já sabe que ele apresenta 4 elétrons na camada de valência. Por apresentar 4 elétrons na camada de valência, carbono é considerado um ametal, beleza? Então aqui a gente tem o estudo dos átomos de carbono e nesse caso a gente vai analisar o carbono como sendo um ametal. Ametais são átomos que, quando ligados a outros ametais, se unem por compartilhamento de elétrons, ou seja, por ligação covalente. A gente já estudou em ligações químicas que os átomos
de carbono, por terem 4 elétrons na camada de valência, eles vão precisar estabelecer 4 ligações covalentes. 4 ligações covalentes justamente para chegar a 8 elétrons na camada de valência, que é o normal para os átomos que são estáveis, não é mesmo? Então a gente pode dizer que por apresentar 4 elétrons na camada de valência, ele precisa estabelecer 4 ligações covalentes. Então, aqui algumas informações que já são importantes a gente tratar realmente, porque a gente vai falar muito de carbono ao longo dessa playlist. Galera, não estou dizendo que só tem carbono nas substâncias orgânicas, não é mesmo? Existem vários outros elementos que também formam as substâncias orgânicas, mas tem que ter carbono. Não adianta ter os outros elementos e não ter o carbono formando aquela estrutura. Outros elementos que também formam bastante substâncias orgânicas são quais? O hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Às vezes a gente encontra halogênios como flúor, cloro, bromo, iodo, entre outros átomos também, entre outros elementos. Mas normalmente os principais elementos, além do carbono, vamos colocar aqui, ó, os principais elementos que a gente vai encontrar na química orgânica. Eu não vou tirar o carbono dessa aqui, né? Vamos deixar o carbono aqui. E eu vou representar aqui ele fazendo 4 ligações, que é o normal dele. Outro átomo que a gente encontra muito são os átomos do elemento hidrogênio. O hidrogênio aparece muito nas substâncias orgânicas. O hidrogênio a gente já estudou na playlist de ligações químicas que ele faz só uma ligação química. Porque ele está na família 1A, tem um elétron de valência, ele pode chegar no máximo a 2. Com 2 ele já se estabiliza. Outro átomo, então, que aparece muito é do elemento químico o oxigênio. O oxigênio, por estar na família 6A, tem 6 elétrons de valência. Ele faz 2 ligações para chegar a 8. E um outro elemento que vai aparecer com uma certa frequência é o nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para se estabilizar, ele faz 3 ligações químicas, chegando a 8. Isso é fundamental que vocês saibam, porque a gente vai usar muito ao longo dessas aulas. Na sequência, então, sabendo essas informações iniciais, vou mostrar para vocês quais são os postulados de Kekulé. Bora lá! Temos aqui, então, 4 postulados que vão dar corpo para essa teoria, que é a teoria de Kekulé, e que serve para a gente iniciar o estudo da química orgânica. Um dos postulados a gente já falou na lousa anterior. Eu não acabei de falar que o carbono ele faz 4 ligações covalentes? Isso faz com que o carbono seja um átomo tetravalente. Tetravalência do carbono é o primeiro postulado de Kekulé. Então vamos colocar aqui, ó, tetravalência. Na química, valência significa ligação. Então, tetravalência, 4 ligações do carbono. Como eu mostrei anteriormente, por ele estar na família 4A, ele faz 4 ligações químicas. Vamos anotar aqui. Carbono faz 4 ligações químicas. O segundo postulado está totalmente relacionado também com a tetravalência do carbono. O segundo postulado diz que as 4 valências do carbono são iguais, são equivalentes. Como assim? Vamos colocar aqui, ó, as valências do carbono, ou as ligações do carbono, são equivalentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, imagina que você tenha essa ligação, essa molécula aqui, uma molécula bem simplesinha, formada por um carbono só. Eu tenho um H para cá, vamos supor que eu tenho um H para cá, vamos supor que eu tenho um H para cá, e vamos supor que para cá eu tenho um BR. Essa é uma molécula bem simplesinha de orgânica, né, que é o brometo de metila. Se eu desenhasse essa molécula dessa forma aqui, ó, teria alguma diferença?
Se eu desenhasse a molécula dessa forma aqui, será que teria alguma diferença? E se eu desenhasse a molécula dessa forma aqui, será que teria alguma diferença? Não, porque só existe uma molécula, uma substância com essa fórmula, BrCH3. Se essas valências elas não fossem equivalentes, se elas fossem diferentes, eu teria que ter 4 compostos diferentes com fórmula CH3Br. Então, essas fórmulas aí em cima, elas estão representando a mesma substância, o mesmo composto. Isso significa que as valências são todas iguais. Eu posso dizer que essa molécula é a mesma que essa, que é a mesma que essa, é a mesma que essa. Beleza? Então, quando você for montar uma molécula, um composto, uma cadeia carbônica, coloquei para cima ou para baixo um determinado ligante, pouca diferença vai fazer, a não ser que tenha isomeria geométrica, que é um outro assunto que a gente ainda vai tratar. A terceiro postulado de Kekulé fala sobre os tipos de ligações que podem ocorrer entre os átomos de carbono. Então, existem 3 tipos de ligações entre carbonos. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações. E elas podem ser de 3 tipos. Como assim? Eu posso ter apenas ligações simples, eu posso ter ligação dupla e eu posso ter, no máximo, ligação tripla. Então vejam, esse carbono ele está fazendo ligação simples com outro carbono. Vamos supor que aqui eu tenho um H aqui, um H aqui, um H aqui, um H aqui, um H aqui e um H aqui. Vejam, temos aqui o que a gente chama de ligação simples. Mas eu posso ter também isso aqui, entre átomos de carbono, eu posso ter uma ligação dupla. Tenho aqui a ligação dupla. E eu ainda posso ter, deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, para a gente ter mais espaço. E eu ainda posso ter, ficou o restinho do P para lá, deixa eu apagar aqui. Essa molécula aqui agora, em que os carbonos estão unidos um com o outro por ligação tripla. Entre carbonos você encontra ou ligação simples ou dupla ou tripla. Para quem já estuda química orgânica, isso é meio que óbvio, não é? Não existe ligação quádrupla entre carbonos, mas para quem está começando a estudar química orgânica agora, saiba que no máximo você vai encontrar ligação tripla entre carbonos. E o quarto e último postulado de Kekulé, ele diz o seguinte: o carbono ele tem uma característica muito peculiar de encadear. O encadeamento é o quarto postulado de Kekulé. O que vem a ser o encadeamento? Os átomos de carbono eles têm uma facilidade muito grande de se ligar um ao outro ou a outros átomos também. Então a gente consegue encontrar cadeias carbônicas muito grandes formadas por várias uniões de átomos de carbono. Por isso, inclusive, né, gente, que a gente tem muitas substâncias orgânicas para estudar. Não falei que tem mais de 9 milhões de substâncias orgânicas por aí? A facilidade de formar cadeias carbônicas é o que faz com que o carbono forme muitas substâncias diferentes. Por exemplo, uma molécula com 10 carbonos, imagina quantas possibilidades diferentes a gente vai encontrar. A gente vai ver isso ao longo das playlists, não é mesmo? Então, o encadeamento é o que justifica a gente ter muitas substâncias orgânicas. Então, vamos colocar aqui, facilidade de formar cadeias carbônicas. Pessoal, eu sei que é básico mesmo os postulados de Kekulé. Para quem já estuda química orgânica, isso aí já está aqui na cabeça há muito tempo, não é mesmo? Mas para quem está começando, não se esqueça. O carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações covalentes. Essas 4 ligações covalentes são equivalentes. Lembrando que essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas,
E lembrando que o carbono encadeia com muita facilidade. Aliás, numa próxima aula aí a gente vai falar das cadeias carbônicas, a gente vai classificar essas cadeias. Então, se essa aula te ajudou, por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula, onde a gente vai classificar os átomos de carbono. Até lá!